Obrigado, homologada dispensa. Passamos então ao interrogatório, iniciando conforme a ordem da denúncia. Atualmente você é casada, solteira, convive com alguém? Solteira. A senhora possui filhos? Um filho. Está sob a guarda de quem? Da minha mãe. A senhora faz ou fez uso de drogas ilícitas? Cocaína, crack, maconha, com sintético? No dia do crime? Não, em qualquer momento. Sim. Só usava ou usa o quê? Usava cocaína. A senhora conversou com o doutor Matheus, o defensor da senhora? Sim. Confirma que eu vi a senhora na ínta denúncia antes da gravação do início do interrogatório? Sim. Obrigado. Eu vou pedir a senhora só que fale um pouquinho mais alto, tá? Porque os jurados poderiam ouvir a senhora perfeitamente, tá bom? Conforme diz a denúncia, brevíssima, simples, né? 26 de 11 de 2023, teriam a senhora na companhia de agindo como de agentes, e é subjetivo, com função de esforço, teriam a desferido golpes com pés, mãos e com faca contra a vítima lá. Isso, bem como empregado de substância inflamável, que causou a morte dele. Diz ainda que foi por motivo oculto, uma vez que se constatou na denúncia, o vizinho mexia com a senhora. Pela dinâmica dos fatos, conforme consta na denúncia, foi praticado um agente meio cruel, pois entregaram a vítima por pisoteio, chute na cabeça e emprego de fogo, pois que, estando ainda viva, jogaram álcool no corpo da vítima e meteram fogo. E diz ainda que foi um recurso de defesa do ofendido, que foram abordar os denunciados abordaram a vítima quando ela dormia, amarrando com corpos, e de sua maneira qualquer reação. No segundo, menciona ainda, na mesma circunstância de tempo, lá, 26 de 11 de 2023, foi o 1º de maio, baixo Santa Operário, em Fazenda Barreira, vocês, agindo com de agentes, como já mencionado, privaram a vítima da liberdade mediante sequestro e cárcere privado, causando maus tratos e grave sofrimento físico e moral. Diz ainda que vocês teriam destruído e ocultado o cadáver da vítima lá. Ela ter sido, conforme mencionado anteriormente, na denúncia, ter sido morta. Na verdade, só tem o direito de permanecer em silêncio, caso a senhora escolha permanecer em silêncio, isso não trará nenhum prejuízo para a senhora. Caso queira mencionar sobre os fatos, porventura vier a compensá-los, pode ter a pena reduzida ao final, só for condenado. Dona Clarice, eu quero mencionar sobre os fatos ou quer permanecer em silêncio? Ele me estuprou. Ele quem? Isso foi quando? Setembro Setembro de quando? do De ano que ano? passado. Isso. E aí, o que aconteceu? Se a senhora quiser relatar em relação a esse fato, fique à vontade. E com relação posteriormente à morte, a senhora tem interesse em relatar? Aconteceu na sexta-feira, depois que eu cheguei de uma festa. Isso se refere ao estupro? Sim. Já quer mencionar sobre isso? Sim. Fique à vontade. Preciso de uma água? Pode ficar calmo, tá? A senhora precisa de uma água? Vamos esclarecer isso. Eu tinha chegado, eu tinha bebido muito. Nesse dia eu não tinha usado cocaína. Eu tinha só bebido muito. E eu deitei e dormi. Cheguei na minha casa, tranquei a porta, porque atrás não tem porta. É fácil acesso. Aí eu acordei com uma sensação estranha. Quando eu olhei pra baixo, eu tava com a boca na minha vagina. Colocando os dedos, introduzindo os dedos dentro de mim. Eu tentei chutar ele. Eu não tinha força de nada. Eu não consegui. Eu me senti fraca. Eu não consegui tirar ele dali, eu comecei a chorar. Eu queria gritar, se eu não conseguia gritar, não saía voz, eu não tinha força. E a senhora chegou a chamar a polícia em relação a esses fatos? E por que a senhora não fez? Eu não tinha coragem. Eu não tive coragem de hora nenhuma.
E depois, com relação aos fatos que estão escritos na denúncia, que é o suposto sequestro, e a morte. Só quer mencionar sobre esses fatos ou quer permanecer em silêncio? Ele me transmitiu uma infecção depois do que aconteceu. Depois que ele tirou os dedos, eu fechei e comecei a chorar. Eu senti. Eu senti ele me produzindo. E depois desse dia eu só senti ódio. Fiquei uma semana sem sair de casa com vergonha. Uma semana. E depois dali, só cresceu o meu ódio por ele. E foi onde que eu conversei com o Gabriel. Fala mais alto, por favor, Paris. Depois de um mês, eu conversei com o Gabriel. Só que eu não contei pra ninguém o que aconteceu. Não contei e nem ia contar. E eu só falei que ele só me assediava. Eu não contei do estupro, eu não contei do estupro pra ninguém. E foi quando eu falei que nós ia pegar ele pra dar um susto nele. Não, não era pra ter chegado à morte. Eu não aceitava. Eu tava já com depressão, ansiedade e uma pressão psicológica depois do que aconteceu. E ele vivendo a vida normalmente, como se não tivesse feito nada. Como se não tivesse acontecido nada. Enquanto eu sentia meu coração angustiado, eu não queria aceitar que aquilo tinha acontecido comigo. O meu maior medo tinha virado realidade. E eu não consegui fazer nada na hora, nada. Com relação aos fatos dele, a senhora quer manifestar ou não? Não? Permanecer em silêncio? É o dia da senhora. Se quiser me relatar, a oportunidade que a senhora tem para mencionar. Posso registrar o silêncio da senhora? Doutor, você gosta de responder alguma pergunta? Ô, Larissa, grande dia. Consegue? Ela não consegue falar os fatos. Então, a pergunta que é registrada, eu vou sem mencionar, vou perguntar se ela quer responder ou não. Tá? Vou deixar para... É só um aspecto, Larissa, não sei se você vai falar ou não. A senhora menciona que na data dos fatos, que a senhora já foi ouvida quatro vezes, aliás, três vezes anteriormente. Junto aos policiais militares, polícia civil e audiência. Em um desses depoimentos, a senhora chega a falar que a senhora estava sob o efeito de muita droga e que por isso teria praticado o fato. Foi isso que aconteceu? Foi. Se eu não tivesse usado a cocaína, não teria coragem. A senhora se lembra do dia que a senhora foi presa, Larissa? Não, senhor. Não, a senhora foi presa no dia 24 de janeiro deste ano, tá? No dia seguinte, dia 25, foi realizada uma audiência que é chamada audiência de custódia. Tá? Nessa audiência, o juiz indaga a senhora sobre o uso da droga. Eu vou exibir aqui para a senhora, tá? Esse trecho do seu depoimento. Veja só. No dia 25 de janeiro, o juiz pergunta para a senhora há quanto tempo a senhora não usava drogas. A senhora responde de 4 a 5 meses. O crime tinha acontecido 2 meses antes. Se nessa audiência a senhora não usava droga de 4 a 5 meses atrás, como que no dia do fato a senhora estava sob o uso de drogas? Mas eu usei. Eu respondi errado, mas eu usei. Respondeu errado. E hoje a senhora está respondendo certo em relação ao estudo? Sim. Tá. A senhora tem coragem de olhar no olho do jurado e falar isso? Não vou além. A senhora foi ouvida ao menos 3 vezes também dentro, né, desse procedimento. Em nenhum momento dessas 3 vezes, Clarice, você narra esse estudo. Por que esse estudo só apareceu hoje? Eu não tinha coragem de falar, não aceitava.
Não aceitava o que tinha acontecido. E o que que te encorajou a falar hoje sobre esse tal estudo? Porque eu tinha que mostrar a verdade, eu tinha que falar a verdade do que aconteceu. Certo, mas já teve uma audiência. Lá a senhora não precisava falar a verdade? Sim, mas eu não consegui. Vou pegar alguns pontos aqui, tá? São ocupados. Se a senhora. Se a senhora não quiser responder, basta mencionar, permanecerei em silêncio, tá? Não. Eu só já tinha adiantado que não responderá, porque é no direito da senhora também não responder. Isso não traria nenhum prejuízo para a senhora, tá? Fique à vontade. Basta mencionar não responder. E não vou nem perguntar, então, eu vou perguntar para a comunidade e tal. Ok. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Conforme a ordem da denúncia, doutora Suzy, Vossa Excelência, uma pergunta? Boa noite. Quando esse estupro aconteceu, você fala que foi em setembro. Você estava grávida? Tava de 5 meses. Grávida de 5 meses, tá? Sim. Quando você pediu para te ajudar a respeito desse fato lá, você falou que ia matar ele? O que você falou? Responda se você quiser. Quer responder ou quer permanecer em silêncio? Responde. Não, não é pra ter chegado a matar ele. Mas você chamou, você falou para ele, eu vou matar. O que você falou para ele? O que você ia fazer com ele? Que você pediu ajuda? Eu pedi ele apenas pra pegar ele. Que eu queria perguntar, eu ia na cara dele sobre o estupro e ia gravar. Ele falando. Era apenas pra ser isso. No depoimento, salvo engano, no depoimento da senhora, a senhora fala que quem entregou a faca para a senhora desferir as facadas, entregou a faca para você desferir as facadas ou você pegou essa faca em algum lugar? A faca era dele. Tá, mas eu quero saber se ele pegou a faca e falou assim, toma, pode matar. Quero saber se ele fez isso ou se você pegou a faca e desferiu as facadas. Eu peguei e desferi. Pegou a faca, não. Não. Só era Só dele. isso, obrigada. Viu? Doutor Matheus, Vossa Excelência, pela defesa, pela clareza, uma pergunta? Clarice, bom dia. Bom dia. Você falou que o estupro, só que nas audiências anteriores, você falou sobre a importunação sexual e sobre os episódios de assédio. Você chegou a comentar isso com outras pessoas? Sobre o assédio? O assédio Sim, com sexual? muitas pessoas. E como que essas pessoas te tratavam? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, porque o estuprador ele consegue ter a confiança das pessoas. Ele tem amizade das pessoas. A pessoa que ninguém imagina. É ele. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Aí você responde se você quiser. Foi você que deu as facadas? Sim. Você me pergunta, poder responder. Obrigado.